Olá, a tendência de normas futuras é um coeficiente de segurança variável. Normas antigas tinham um coeficiente de segurança alto e muito abrangente. Porém, a tendência de normas novas é uma variação no coeficiente de segurança baseado em fatores específicos. Como isso? Bom, vamos dar um exemplo na NBR 6120 de 2019, né? É nova NBR 6120. O que a NBR 6120 nos diz? Ela nos diz o seguinte: se eu tenho um prédio, por exemplo, e esse prédio tem pilares, e esse prédio vai ficar bem próximo da rodovia, eu tenho que colocar uma carga horizontal, ou seja, eu tenho que dimensionar esse pilar numa carga de impacto acidental para uma carga de 20 toneladas, 200 kN de um caminhão, por exemplo, saindo e batendo no meu pilar. Ok? Só que, o que a norma também fala? Fala o seguinte: se o seu prédio está na fachada da rodovia, 20 toneladas. Se ele está a 5 metros da rodovia, 10 toneladas. E se ele está a 10 metros da rodovia, não precisa considerar. Só que o senhor vai dizer também, tá, mas um caminhão que sai da rodovia, ele não perde 10% da carga que ele vai aplicar no pilar quando ele bater, correto? A questão é que conforme o pilar vai se afastando da rodovia, a chance de ocorrer um impacto é menor, ok? Então, como a chance de ocorrer um impacto é menor, a carga a ser considerada é menor, ok? Que considerar uma menor carga ou considerar um menor coeficiente de segurança é a mesma coisa, ok? Agora vamos dar uma olhada na próxima situação. A NBR 1022, ela já tinha isso aqui em 2010, mas ela tem um fator interessante, que é o quê? Que uma estaca pode ter, numa verificação futura, até 10% a mais da carga que ela tinha. Como assim? Bom, imaginamos, né, que eu tenho uma estaca e eu vou distribuir ela para 50 toneladas. Se depois tiver algum problema na obra, vou ter que colocar uma carga maior nessa estaca, desde que eu meça a posição dela, eu posso colocar até 55 toneladas nessa estaca. Ok? Ou seja, eu ganho 10% na capacidade de carga máxima de uma estaca depois de medida a posição dela. Ok? Então, é uma outra coisa que a gente consegue um aumento na carga, que é como se fosse uma redução do coeficiente de segurança por fazer uma medição posterior exata da posição da estaca. A gente não consegue aproveitar isso aqui na etapa de projeto, mas é uma questão que a gente tem. Ok? A NBR 6118 de 2019, ela também fala sobre ensaios. Ok? E o que ela fala de interessante nos ensaios? O que ela fala de interessante nos ensaios é o seguinte: que uma prova de carga estática pode reduzir o nosso coeficiente de segurança. Ok? Por que eu falo isso? Bom, porque a nossa capacidade de carga básica é, quando a gente dimensiona uma fundação, para evitar recálculos e tudo mais, a gente coloca um coeficiente de segurança de 2. Ok? Porém, se for feito ensaios, nós conseguimos reduzir o coeficiente de segurança e podemos chegar no coeficiente de segurança de 1.6, que 1.6 é como se numa estaca aqui de uns 8.100 para 20 e ela fosse para 10 toneladas, eu estaria dimensionando para 20 dividido por, vamos lá, 20 dividido por 1,6 teria 12.5, ou seja, eu posso ter um ganho de até 25% na resistência quando a gente está falando de vários ensaios de prova de carga, ok? Isso aqui numa obra de maior porte compensa muito, ok? E aqui entra uma questão, que isso foi uma coisa que a NBR de 2010 já se tocou, ela já deu essa vantagem, ela já deu essa vantagem que foi o seguinte: faça o ensaio e consequentemente você pode ter um ganho de até 25% na resistência, o que é um ganho relativamente aceitável, ok? Agora, tem uma outra questão também. Qual a outra questão? 25, na verdade pode ser mais, né? Porque se a prova de carga der uma capacidade maior do que eu tinha modulado no ensaio teórico, pode dar uma resistência maior ainda, ok? Agora, uma questão que a NBR 6122 ainda não trouxe, mas que é possível
que normas futuras tenha e que faz sentido que muitas normas tenha, é aquela questão que foi discutida e tudo mais dos desempenho das fundações, onde em vários tipos de obra foi criado a ideia de que é necessário a análise do recalque, ok? Que tipos de obras são essas? Principalmente cargas, obras onde eu tenho uma sobrecarga muito alta ou vento muito alto, né? Que é no caso de prédios muito altos, né? Prédios esbeltos, fundações fora do padrão, estruturas fora do padrão e silos reservatórios, onde a sobrecarga é muito alta, ok? Agora, entendido isso aqui, eu considero esse item aqui um item que foi mal planejado. Por quê? Bom, porque a questão que a gente tem aqui é o seguinte: o projetista ele vai tentar ao máximo fazer o prédio dele com 54,90 metros, para que ele não precise seguir a regra de que a estrutura tem 55 metros, que deve ser feita uma monitoração de recalque e deve ter 2 engenheiros, ok? Porque isso é uma punição. Você quer fazer um prédio de 55 metros ou mais, então você tem a punição de ter que pagar a mais, né, um segundo engenheiro e fazer um monitoramento do recalque. Porém, um método alternativo de execução seria o seguinte: se a estrutura for executada e for feito o monitoramento do recalque, já foi pré-planejado o monitoramento do recalque, e for feito a modelagem e a verificação por 2 engenheiros, que é o que a regra exige atualmente para prédios com mais de 55 metros, o coeficiente de segurança poderia ser reduzido em 10%. Seria uma vantagem gigante. Ao invés disso, o que aconteceria é que ao invés da pessoa se limitar pelo tipo de obra, o que vai acontecer é que em obras grandes seria buscado já pelos contratantes, já pelos construtores, um segundo engenheiro, um monitoramento recalque, pela economia que teria na obra. Porque a gente pensa, a economia é pequena, só que a gente vai pensar num prédio de 20 andares, com 800 metros quadrados, com um custo do prédio total de 1.500 metros quadrados por andar, e falar que 5% disso é a fundação, 1.200.000. Tirar 10% de 1.200.000, compensa achar mais um engenheiro, né? Mesmo que seja só 5%, ainda compensa, né? 5% disso ainda é 60 mil reais. Compensa, ok? Essa que é a questão que muitas vezes poderia compensar em várias normas mais abrangentes. Talvez no futuro existam regras mais voltadas a essa questão, ok? Outra questão que a gente tem também é que a NBR 6118 ela tem várias verificações específicas que poderiam também ter valores adequados, ou valores variáveis. Por exemplo, atualmente a norma segue a seguinte situação: no comprimento, por exemplo, ela tem uma tabela de comprimento, mas a norma fala também algumas questões, como por exemplo, se você trabalhar com comprimento, você pode trabalhar com comprimento menor que o mínimo, seguindo algumas regras, como por exemplo, trabalhando com um FCK maior. Ok? Então a NBR dá essa questão que, você trabalha com FCK maior, você pode ter um comprimento de 5 mm reduzido, o que é como se fosse um ganho da resistência, porque quando eu reduzo a distância do meu vergalhão até as bordas, eu ganho uma pequena resistência. Okay? Ela também tem itens, como por exemplo, que quando houver um controle adequado de qualidade e limites rígidos de tolerância, pode reduzir o comprimento em 5 mm. Só que a questão aqui é o seguinte: pode reduzir o comprimento em 5 mm, ok? Muitos projetistas vão seguir isso aqui, tá? Mas o que a gente está fazendo na prática é, com o projetista colocando uma nota de projeto, ele garante que ele vai basicamente ganhar um pouquinho na resistência, mas perder um pouco no coeficiente de segurança a longo prazo ou na durabilidade da estrutura. Por que eu falo isso? Porque quanto mais próximos estão os vergalhões, menor a resistência a longo prazo, né? Porque quanto mais próximos estão os vergalhões, mais rápido ocorre uma corrosão na peça de concreto. Então, um item que a NBR 618 não tem, mas que seria interessante, seria o seguinte: se for trabalhado com comprimento de uns 1 centímetro acima do mínimo, se ganha, pode reduzir o coeficiente de segurança em 5 ou 10%, ok? Porque vai perder um pouco do coeficiente de segurança na hora, mas em questão de 5, 10 anos, vai ter uma resistência maior, ok? E isso é uma questão que, por exemplo, a NBR 1023 já tem, ok? O que a NBR 1023 tem especificamente? A NBR tem especificamente a questão de obras temporárias, ok? Ela não chega a ter em si a questão de ter uma resistência menor, de ter um coeficiente de segurança menor, mas ela fala que o quê? Que estruturas temporárias e estruturas durante a construção
pode ter um coeficiente de segurança de 0,83. Uma minoração da carga, da velocidade de vento de 0,83. Sabemos aqui então 0,83. Como a velocidade de vento gera uma carga ao quadrado, a gente vai usar 69% apenas da carga em estruturas a curto prazo. Entra a questão aqui também que se a solicitação vai durar 50 anos, vai durar menos tempo, o coeficiente de segurança pode ser menor, ok? Que é uma coisa que já tinha na NBR de 88, mas não tinha ainda, não tem ainda na nossa NBR 1018 um item similar, onde um coeficiente de segurança maior a longo prazo, digamos, uma segurança maior, uma durabilidade maior, permite uma redução do coeficiente de segurança. Okay? Isso é uma outra questão bem interessante, dependendo do caso, a gente pode utilizar. Okay? A NBR 8800 também, ela tem um coeficiente de ponderação variável, mas a questão aqui é que ela não chega a entrar dentro da corrosão. Tá? Uma coisa que, por uma norma, o que a norma de 8800 fala é o seguinte, tá? Tem um coeficiente de ponderação de 10% a mais nas cargas, correto? Mas a gente sabe que tem corrosão do aço. Okay? O que ela fala é o seguinte, que a corrosão do aço deve ser garantida que não vai ocorrer. É só isso que ela fala. Tá? Ela fala, ó, não pode ocorrer corrosão do aço. Porém, ela não chega a dar medidas adicionais, como por exemplo, se for feita uma galvanização, só mantém a mesma coisa. Okay? Uma coisa que poderia ser feito é que uma galvanização poderia reduzir o coeficiente de segurança em 5%. Okay? O que daria uma vantagem. Tá? Você vai pegar uma estrutura de um galpão de 10 mil metros quadrados, onde vai ir 100 toneladas de aço a 500 mil reais no aço. Se você falar, não, dá para reduzir aí 25 mil reais pagando 15 por uma galvanização, opa, a galvanização se paga. Okay? É uma questão que a norma também não tem, mas é uma questão que poderia ser interessante e poderia ser adaptada no futuro. Okay? Esse controle melhor e essa qualidade melhor, a longo prazo, vai ser controlado nas normas. Okay? Eu falo isso porque já existem normas em regiões do primeiro mundo, onde o concreto é padrão usinado e padrão sendo medido, padrão sendo controlado, onde o coeficiente de segurança do concreto já foi para 1.3. Atualmente no Brasil a gente usa ainda 1.4. Então são pequenas variações que podem parecer pequenas, mas quando combinadas dão uma economia maior na obra, por ter um coeficiente de segurança maior. Ok? Além disso, cada vez mais nós temos limites rígidos, limites restritos de deformação. Ok? Claro, antigamente existiam limites também restritos de deformação, mas a questão é, existiam muitas normas antigas que davam poucos limites de deformação ou que não era muito controlado. Tá? E a questão que a gente tem, por exemplo, é que a deformação muda o comportamento do prédio, muda o comportamento da estrutura como um todo. Então, uma coisa que pode ser feita também tecnicamente é que se houver uma menor permissão de deslocamento, a gente já tem tecnicamente, basicamente no gama Z, uma redução das cargas globais, tá? Mas isso pode ser aplicado em outras questões de estrutura também, certo? Além disso, existem efeitos que tecnicamente devem ser verificados, mas muitas vezes não são, porque não é comum em obras pequenas e quando vão para obras maiores ainda não são verificados por costume, como por exemplo carga térmica, ok? A gente sabe que um prédio, quando esquenta, ele vai dilatar, ele vai aumentar o tamanho, quando esfria, ele vai reduzir o tamanho. Isso acontece em toda a obra, isso acontece mesmo, tá? Qualquer material vai expandir e retrair baseado na temperatura, ok? Atualmente, a norma fala o quê? Ela fala sobre os efeitos térmicos que devem ser considerados. Então, movimentos térmicos, ela tem algumas regras de deslocamento, ok? E ela tem também a necessidade de verificação dos elementos dos movimentos térmicos, apesar de que ela fala que o concreto simples existe até um deslocamento de 15 metros, ok? Mas ela não tem, digamos, prédios até 15 metros, né? Mas ela não tem critérios específicos, digamos, de permitir uma redução do coeficiente de segurança, dependendo aí da verificação ou não da capacidade térmica, ok? Então são coisas específicas. Cadê aqui? Só tinha pesquisado aqui, tá? Mas ela fala basicamente aqui na 5.5, né? Que é isolamento térmico nesse caso, tá? Mas existe o item na norma, entendido? Então são questões que poderiam ser aplicadas, onde uma verificação mais rígida, como a utilização dos engenheiros, um ensaio na prática, provas de carga e tudo mais, poderiam permitir uma redução do coeficiente de segurança, ok? Não é, você vai falar, tá, mas não vai reduzir o coeficiente de segurança? Não, tá? As obras não vão ficar mais frágeis por fazer isso? Não, muito pelo contrário. O principal problema que a gente tem é o seguinte, é a variação prática do coeficiente de segurança. Como assim? Nós temos
como que a estrutura vai se comportar e como que ela foi dimensionada. A gente imagina que tem 40% de diferença entre como ela vai se comportar e como ela foi dimensionada. Mas não é isso bem, tá? Por que eu falo isso? Porque dependendo das coisas que são assumidas durante o projeto, não é exatamente 40%, certo? Muitas vezes a carga exata não é dimensionada com precisão, muitas vezes a utilização não é dimensionada com precisão. Então existe uma, tá aqui minha, aqui tá aqui meu coeficiente de segurança de 1, aqui está 1.4, tá? Pode ter uma variação nessa distância, ok? Tendo dois engenheiros, tendo ensaios de carga e tudo mais, a variação se torna menor. Então, consequentemente, deixar mais próximo não vai necessariamente garantir aumentar o risco de passar e a obra cair, tá? Porque a obra cai quando o coeficiente de segurança é menor que 1, tá? O que tem que garantir é que a gente tem que ter a maior certeza possível de que o coeficiente de segurança é maior do que 1, ok? Não é questão que a gente tem que ter 1.4, não. A gente tem que garantir mais do que 1. E se o coeficiente de segurança for reduzido para 1.2, mas for eliminada totalmente a variabilidade, vai garantir, claro, precisão perfeita não existe, mas se fosse possível, a obra seria muito mais segura do que uma obra com coeficiente de segurança de 1.4, mas com uma alta variabilidade, que infelizmente em muitos projetos, como não consideramos interação sólido-estrutura, que é outra coisa também da NBR 1022, né? Considerar a interação poderia dar uma redução de segurança, ok? Mas, de uma redução do coeficiente de segurança, aumentar a segurança, mas reduzir o coeficiente de segurança. Mas, como não modelamos com tanta precisão, não tem essa demanda tão grande. Além disso, só que, claro, né, a questão principal é, se a gente modelasse com essa precisão maior, existiria uma demanda de mercado por essas inovações. Seria uma demanda muito maior. Imagina o que aconteceria se tivesse a NBR 1022 de 2019 falasse o seguinte: se for considerado o coeficiente de mola no solo, pode ser reduzido o coeficiente de segurança da fundação em 10%. Ou o coeficiente de segurança da estrutura em 10%. Tá? Imagina um escritório de cálculo grande. Quanto que esse escritório de cálculo não pagaria para um software, para um desenvolvimento de um software que considerasse esse coeficiente de mola? Porque atualmente a gente tem até como modelar um coeficiente de mola, claro, sempre tem, tá? Mas a questão é, a maioria dos softwares que temos ainda é limitado no mercado, ok? Eles não vêm com base já considerando os coeficientes de mola. Se vem, não é uma questão tão precisa, entendido? Essa que é a questão que o coeficiente de segurança poderia ser variável e poderia dar uma segurança maior e uma economia maior na estrutura, dependendo do avanço da nossa norma, entendido? Mas por enquanto seria isso, até a próxima.